Olá a todos, vamos dar início ao nosso programa de Processo Civil 2. Agora os estudos vão ser de forma remota, né? Seguindo orientações da instituição, eu vou fazer a aula através de vídeo slides, né? Eu creio que seja a melhor forma de ficar organizado para mim e para vocês. E nessa primeira semana, nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que a gente viu em sala de aula. Quem tem toda a matéria no caderno possui já 80% do conteúdo que eu vou passar nesses vídeos e nesses slides. Porém, eu precisei adaptar o material, então eu aproveitei para atualizar, para dar outros exemplos, para criar esquemas, né, que eu agora não tenho mais o quadro negro. Então, eu acho que vai ficar um material bom que vocês vão poder usar nas provas que vocês forem fazer, nos concursos, porque está tudo bem compacto e revisado. E nós vamos estudar, então, desde petição inicial, né, creio que em torno aí de 15, 20 minutos, desde petição inicial menos, né, desde petição inicial até audiência de conciliação e mediação. Passamos agora a ver o nosso roteiro da aula desta semana. O conteúdo, eu já falei no vídeo anterior, né, de petição inicial até audiência de mediação, e em relação ao texto que eu vou disponibilizar, é um trecho do livro do autor Eupídio Donizete, Curso Didático de Processo Civil, né, uma leitura bem objetiva, para que vocês possam ter como um segundo material dos vídeos que eu vou deixar gravados. E o nosso trabalho, nossa tarefa, ela vai ser feita dentro do NEAD, ela vai ter um valor, 2 pontos ou mais, a depender do calendário que a instituição vai divulgar em breve, e vocês vão fazer uma tarefa que vocês já até fizeram em sala de aula, que é a leitura de uma sentença, e vocês vão explicar o que aconteceu naquela sentença, né? E em relação a esse trabalho, para não ficar dúvidas, eu vou gravar um vídeo separado sobre o que vocês vão ter que fazer, que vai ser pegar um número de um processo, acessar, abrir o processo e explicar o que aconteceu. Vão escrever sobre o que aconteceu ou vão gravar um vídeo explicativo. Também teremos, além desse conteúdo, essas videoaulas e o slide, nós vamos ter também os nossos encontros semanais, para a turma da manhã às 9 da manhã no dia da aula e na turma da noite no dia da aula às 19 horas. Recapitulando, então, o que nós estudamos em sala de aula antes dessa interrupção pela pandemia, né, nós havíamos estudado todos os temas que estão aí em vermelho, né, desde petição inicial até a audiência de mediação. E o que está em azul é o que nós vamos estudar na próxima aula. Antes de entrarmos em petição inicial, cabe a gente fazer uma distinção que a gente fez no primeiro dia de aula, né, que é a existência dos processos de conhecimento e dos processos de execução, sendo que os processos de execução nós não vamos estudar nesse semestre, vocês vão estudar em outro momento com outro professor, que são aqueles processos em que uma das partes ele já tem o direito, né, já tem o direito revestido de um título executivo. Então, o processo pode ser todo diferente, né? Mais curto e mais voltado à satisfação do direito. E o que nós vamos estudar efetivamente são os processos de conhecimento, que são aqueles processos em que não se tem a certeza de que tem razão, né? E o Estado é chamado para resolver essa crise de certeza e dizer quem tem o direito. E os processos de conhecimento, eles se dividem em 2 ritos, principalmente em 2 grandes grupos, que é o procedimento comum, que está no CPC, é desse procedimento que nós vamos nos ocupar ao longo de todo o semestre. E
também existem os processos de conhecimento sobre o rito ou sobre o procedimento especial, que eles vão, na realidade, dar um tratamento mais específico para aquele tipo de causa que chegou na justiça, né? Por exemplo, as ações possessórias, né, a ação de inventário, não tem sentido que esses tipos de processo, esses tipos de direito, que eles tramitem na justiça pelo procedimento comum, que é um procedimento muito mais complexo, pois tem várias fases que permitem, né, às partes que manifestem os seus direitos de ataque e de defesa, e que, né, portanto, todos os processos, né, a maioria das causas, elas tramitam, né, por esse rito. Então, é que eu sempre falo, não tem como o aluno sair da faculdade sem saber manusear um processo pelo rito do procedimento comum, que é a vala comum, onde todos os processos podem tramitar. É um processo tributário, um processo eleitoral, um processo civil, indenizatório, e assim vai. Vamos agora passar para o estudo da petição inicial. Na petição inicial, que é o instrumento que abre a porta do judiciário, né? Que o advogado tem que tomar muito cuidado, porque, né, é na petição inicial que estão os limites do que pode acontecer ao longo do processo. E o código traz, no artigo 319, todo o caminho, todos os itens que a petição inicial deve conter, né? A receita do bolo. E então vamos agora analisar cada um desses incisos para entender o que eles querem dizer de forma, né, o mais breve possível. O primeiro inciso ele trata do endereçamento. É aquela parte da petição inicial, né? O início, o topo da primeira página da inicial tem que trazer o endereçamento, e esse endereçamento ele tem que respeitar as regras de competência, né, que vocês estudaram lá em TGP. O segundo inciso, ele traz a necessidade da indicação das partes e a qualificação delas. É interessante que vocês acompanhem lá e vejam no CPC todos os requisitos, né, que lá estão arrolados, como nome, prenome, estado civil, profissão, CPF, CNPJ, e lembrar, como eu deixei ressaltado aí no texto, a informação sobre a existência de união estável e o endereço eletrônico das partes, porque da autora, princípio do autor, porque esse item é que tem mais chance de ser cobrado em prova, né? Mas, né, são vários requisitos que você deve preencher na hora de preencher os dados do seu cliente na petição inicial. Mas o que aqui é interessante é que essa obrigatoriedade, muito embora o código diga que é para o autor e para o réu, na verdade é a obrigatoriedade de constar todos os dados, todas essas informações apenas em relação ao autor. O réu não tem o autor não tem a obrigação de saber as informações completas do réu. Então, em relação ao réu, o que é importante é que o autor garanta a citabilidade, ou seja, que ele coloque informações que sejam suficientes para que a justiça possa encontrar aquele réu, como o nome, né, um apelido, ou o endereço. Né? É muito comum que os advogados coloquem pelo menos o nome do réu e o seu endereço. Mas se por acaso ele não souber o endereço do réu, né, cabe ao juiz, né, o juiz tem o dever de lhe ajudar a encontrar o réu, expedindo os ofícios conhecidos como os ofícios de praxe para localização. O inciso 3, ele traz outro requisito da petição inicial, que é a narrativa dos fatos e dos fundamentos que dão respaldo ao pedido do autor. E quando a gente fala em
fatos e fundamentos jurídicos, nós estamos falando da causa de pedir, né? O Código brasileiro exige que o autor descreva na petição inicial tudo o que aconteceu, né, a data, o local, os envolvidos, né? E eu coloquei aqui no nosso material de forma que vocês consigam seguir como um roteiro quando vocês forem elaborar uma petição inicial, né? Segue exatamente como está ali o local, as consequências, e isso vai ajudar vocês. E o que cai em prova é a teoria da substanciação, que diz que o fato de você narrar, da obrigatoriedade de você narrar os fatos na sua petição inicial, significa que o Brasil adotou a teoria da substanciação, né? Que significa que o seu pedido, a sua narrativa, ela precisa ter algum amparo legal. Ainda que você não indique os artigos, né? Significa que os fatos que você narra têm que ter algum respaldo em alguma lei. Ainda que você não saiba qual. O inciso 4 trata do pedido com suas especificações, que eu vou tratar no slide seguinte, porque é um tema por demais complexo. O inciso 5 trata do valor da causa, né, matéria de processo civil 1, né, que vale a pena ressaltar, né, serve como amparo para pagamento de tributo, para pagamento de multa processual, que todo processo tem valor da causa, e sugiro que leiam o artigo 291. Especificação de provas é aquela exigência que é uma exigência da petição inicial, mas que cai até em desuso, porque você poderá especificar qual prova pretende produzir em outro momento do processo, que é após o despacho saneador, e nós vamos estudar muito sobre isso. E a última exigência para a petição inicial é a exigência de que o autor diga que se ele quer ou não que a audiência de mediação seja realizada. Tratando agora de forma específica sobre o pedido da petição inicial, cabe a nós tratarmos inicialmente das características do pedido que vem na petição inicial. E a primeira característica é que ele é dúplice. Ele tem dois aspectos. Um é um pedido voltado ao Estado, ao próprio juiz, que se refere à providência processual que você quer que o juiz lhe dê, né? Uma condenação do réu, a declaração de um direito, a constituição ou desconstituição de um direito. Então, todo pedido ele tem, logo no início da frase, essa colocação. Qual é a providência que você quer? E também, num segundo momento no pedido, ele tem, você tem que especificar qual é o bem da vida, né, que você quer. E aí chamamos de pedido mediato, o pedido direcionado ao réu, que o réu vai ter que cumprir. Isso você vai também fazendo na mesma linha, na mesma frase, você faz o seu pedido imediato, que é para o juiz condenar o réu, e aí sim você faz na sequência o seu pedido imediato, que é qual é o bem da vida que você pretende. Eu quero que você condene o réu a fazer uma cirurgia, por exemplo. E outra característica do pedido é que ele tem que ser certo e determinado. O pedido certo é aquele que esclarece o bem da vida que se pretende. E o pedido determinado é aquele que você esclarece o quanto você quer, quanto de valor que você quer, quantas unidades você quer, também é obrigatório. Mas ainda em relação ao pedido certo, o Código especifica no parágrafo 1º que, ainda que não tenha sido pedido, o juiz tem que conceder juros legais, correção monetária, honorários e prestações periódicas que se vencerem ao longo do processo. Ou seja, são pedidos implícitos, ainda que o autor não coloque na sua petição inicial, o juiz vai ter que lhe conceder. Prestações periódicas que se vencerem no processo, né, prestações periódicas futuras, são aquelas que vencem
ao longo do processo, né? Você entra com a sua petição inicial cobrando um aluguel e nos meses subsequentes o seu inquilino continua lhe devendo os aluguéis. Então você não precisa acrescentar esses meses no processo, porque são pedidos implícitos, eles já se acrescentam automaticamente. Com relação ao pedido determinado, né, aquele que especifica o quanto, você já disse o que quer, agora vai dizer o quanto quer. Eles são obrigatórios, mas em 3 casos é admissível pedidos genéricos, que é no caso das Além das características do pedido, é importante que nós tenhamos em mente a possibilidade de cumulação entre os pedidos, o ajuntamento de pedidos em uma mesma causa. A maioria dos processos eles têm mais de um pedido. O porquê de o código autorizar a acumulação de pedidos é a economia processual. Você resolve tudo de uma vez naquele mesmo processo, seja se você tem vários problemas contra a mesma pessoa ou se você tem o mesmo problema contra várias pessoas. Então existe essa possibilidade. No primeiro caso, a acumulação contra o mesmo réu. Contra o mesmo réu você pode tratar de qualquer assunto nesse processo sem a necessidade de que haja conexão, que haja compatibilidade entre esses pedidos. Né? Você pode, por exemplo, pedir ao aluguel, cobrança de aluguel, cobrar uma indenização por uma difamação na rede social, tudo isso no mesmo processo, em situações que não haja conexão, desde que o juízo seja competente, né? Que seja o mesmo procedimento, né? O procedimento comum ou o procedimento do juizado, não sendo os procedimentos idênticos, poderá haver uma reunião, por exemplo, um caso que seria passível de juizado, ele vem para o procedimento comum para que possa ficar no mesmo processo. E contra réus distintos, aí sim há necessidade da conexão. Você pode ter vários réus, vários pedidos, mas tem que haver conexão fática entre o que você está pedindo, entre esses réus. Você não vai poder resolver o problema que tem com um réu e resolver um problema diferente que tem com outro réu neste mesmo processo. Das observações sobre a acumulação do pedido, também temos o tipo de acumulação. Né? Eu separei aqui nesse slide, vocês podem ler cada uma delas com calma. A alternativa, aquela que cabe ao réu escolher a forma de cumprimento. A subsidiária é aquela que só vai ser analisada se o juiz não acolher o seu pedido principal. A sucessiva é exatamente aquela que o juiz vai acolher o segundo pedido se ele acolher o seu primeiro pedido. E a acumulação simples é aquela que um pedido independe do outro. Para terminar o assunto, eu trouxe aqui nesse slide a possibilidade da alteração da causa de pedir, né? Alterar o que você pediu na sua petição inicial, até quando você pode. Então aqui vocês leiam com calma que eu coloquei que é possível em verde, né? Possível alteração da petição inicial até a citação do réu, sem problema algum. Após a citação do réu, pode haver a alteração da causa de pedir ou do pedido, desde que haja o consentimento do réu. Todavia, até o saneamento do processo, que nós vamos estudar mais à frente. A partir do saneamento do processo, não pode mais haver alteração da causa de pedir e do pedido.